Neste documentário sobre Milgram, um psicólogo falando uma coisa bem interessante. Ele disse assim, existem três tipos de pessoas. Existem aquelas pessoas que fazem acontecer, existem aquelas pessoas que veem acontecer, e existem aquelas pessoas que perguntam, o que aconteceu? Vocês aí não estão por dentro de nada, porque sempre esperam o fim das coisas. Eles não estão dispostos a lutar pelo início das coisas. Eles primeiro assistem. Será que vai dar certo? Será? Será que isso vai andar? Ou eles vão passar vergonha? Eita, eu vou ver. Vou ver o que vai acontecer. Vamos ver no que vai dar. Bora. Eita, deu certo. Vamos lá. Eita, deu errado. Tá vendo? Por isso que eu não fui. São assim as pessoas. Nós faremos uma leitura do versículo 9 ao versículo 12, irmãos. E diz assim a palavra de Deus. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E, não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los, e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Nós estamos refletindo nessa epístola do apóstolo João. O apóstolo João, conhecido como o apóstolo do amor, mas que aqui estava revelando o quanto ele era indignado contra aquelas pessoas que queriam fazer tropeçar os pequeninos do Senhor. João teve problemas com Diótrefes. Diótrefes, um pastor que gostava de dominar o rebanho, que gostava de exercer a primazia no meio do rebanho. Ele queria ser o primeiro. Nem o apóstolo João ele considerou como que sendo superior a ele. Pelo contrário, o apóstolo João perdeu até a autoridade de enviar cartas para a igreja, porque ele não queria ter a sua glória mundana ofuscada. E nós estamos tratando justamente destes falsos líderes, ou até mesmo falsas ovelhas, que procuram distorcer aquilo que o Senhor quer do seu povo. Eu queria hoje tratar com os irmãos de uma classe de crentes completamente diferenciada de tudo aqui que nós já vimos. Porque se os irmãos observar aqui, de uma forma subjetiva, você consegue enxergar um grupo de pessoas aqui que fica ofuscada. Quase que você não a enxerga se você não prestar bem atenção. Você vê aqui aqueles que se envolvem com a obra, como no caso de Gaio, que comprou a briga,
e que disse: eu vou acolher os irmãos, ainda que o pastor da igreja não os queira receber. Eu vou acolher os missionários que João está enviando. E por causa disso, ele foi expulso da igreja. E o interessante é que ele aparenta não ter muito recurso para isso, nem boa saúde física para isso. Então, um doente, pobre, acolhendo aqueles a quem os que tinham condição na igreja não acolhiam. Então, esses são os crentes que se envolvem. Já estudamos sobre eles. Estudamos também sobre aqueles crentes que fazem a obra, que vão à luta, que se envolvem, que compram a briga, que estão prontos para qualquer luta, para qualquer ação. Que são o caso dos missionários aqui. João dá o testemunho de Demétrio, de que ele é aceito por todos os irmãos e pelo próprio João, como aquele que realmente é um crente ativo, um crente que age. E também vimos já algumas atitudes como a de Diótrefes. São crentes que não fazem a obra e ainda atrapalham aqueles que querem fazer. Então, observe que tem muitos tipos de crente no meio do povo de Deus. Aqueles que se dizem crentes também. Mas aqui nós precisamos observar e não podemos esquecer daqueles crentes que nós podemos denominar de neutros. Os crentes neutros. Observe o que andava acontecendo. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles a primazia, não nos recebe. Sim, entre eles quem? Entre eles a igreja. Diótrefes gostava de exercer a primazia, de ser o primeiro no meio da igreja, mas não dava acolhida a João nem aos enviados de João. Então você fica olhando para uma atitude dessa e pensa: como assim? E a igreja não fazia nada, não? E a igreja não tomava atitude, não? Ah, mas pode ser que a igreja não saiba. O não saber constitui a igreja como uma igreja neutra. Porque a igreja ela tem responsabilidade de saber o que anda acontecendo com o seu povo. Por exemplo, Gaio é expulso da igreja. E a igreja não vai procurar saber o que foi que aconteceu, não. E a igreja vai ouvir só do pastor o que aconteceu. E a igreja não deve procurar o irmão que foi expulso para tentar restaurá-lo. E também ouvir a versão do irmão e procurar chegar na verdade. Não faz, sabe por quê? Porque são crentes neutros. E depois, João continua e diz: não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Então havia uma guerra no meio da igreja. Havia um problema seríssimo no meio da igreja. Aonde uns eram expulsos e outros permaneciam nela. Esses que permaneciam nela, será que não enxergavam as coisas que estavam acontecendo? Porque esses que estavam na igreja não tomavam providência. Porque eles simplesmente só queriam aquecer os bancos da igreja. Porque eles não tinham postura, porque não tinham atitude. O que é que acontecia com estes irmãos que lavavam as mãos ao que andava acontecendo no meio da igreja? Existem muitos crentes pilatos na igreja, meu irmão, que não se envolvem nem de um lado nem do outro. Eles não estão na posição do povo que gritou: olha, eu estou do lado de Barrabás. Eles não estão do lado dos apóstolos que gritavam: não, eu estou do lado do meu Senhor Jesus. Mas eles estão do lado de Pilatos, que diz: olha, não tenho nada a ver com isso. Não foi para cima de mim, o problema não é comigo. Então estes crentes Pilatos, eles andam apenas aquecendo o banco da igreja. Eles não se envolvem com briga nenhuma, eles não se envolvem com problemas nenhum. Nem na igreja, nem no trabalho, nem em casa. Eles não querem problemas. Geração de crentes dormentes, anestesiados. Alguém já recebeu anestesia? Já viram como é que ficamos? Por exemplo, quando você vai ao dentista que você leva uma anestesia
para tirar o dente. Como fica a sua língua? Quando você vai falar, pense na dificuldade que é. Você enrola e você não consegue falar. Porque a língua ali adormeceu. Ela não sente mais nada. Se furar ela, ela não sente dor. Adormeceu. Assim são muitos crentes na igreja. Estão anestesiados. Sabe com quê? Com a anestesia que Satanás deu no mundo. O mundo está anestesiado e os crentes experimentaram um pouco dessa anestesia e perceberam o quanto é gostosa, o quanto é cômodo. Você não tem problema com o pastor, com o obreiro, com a diretoria, você não tem problema com o seu irmão do lado, você não tem problema no seu trabalho, na sua escola, em canto nenhum você tem problema, porque o anestesiado não sente nada. Então as heresias são faladas, as brigas vão ocorrendo, os problemas vão surgindo e ele não sente nada, a não ser que venha sobre ele. Mas enquanto não vier, e não vai vir porque não incomoda ninguém, ele continua aquecendo o banco da igreja. Recebem a anestesia do conforto. E não tem nada nem ninguém que os desperte, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Por isso que Paulo diz aos Efésios: desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Você será levantado dentre os mortos. Só Jesus Cristo, para tirar o efeito dessa anestesia maldita que os crentes resolveram experimentar do mundo, de achar que aquecer banco da igreja é suficiente. Mas eles esquecem, infelizmente, esquecem de uma palavra muito forte do Senhor Jesus Cristo, que disse o seguinte: quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Então essa história de dizer, não, eu não sou contra nenhum dos irmãos aqui, o que você está dizendo é o seguinte: eu não sou contra nem esse lado, nem aquele que estão em briga. Se estão em briga, se estão em problemas, um dos lados ou os dois estão errados. E se você não compra essa briga, o que você está dizendo é o seguinte: eu sou contra Cristo, porque eu não quero lutar por Cristo. Eu sou contra Cristo, porque eu não quero espalhar, mas eu também não quero juntar. Eu não quero me envolver para brigar, mas eu também não quero me envolver para tomar partido. Você está simplesmente dizendo que é contra Cristo. E é preciso que os crentes tenham consciência disso. Porque o tempo se abrevia e o Senhor cobra do seu povo todos os domingos. Quanto tempo vocês acham que o Senhor determinou para assistir? A falta de ação da igreja. Quanto tempo? Qual foi a data que Cristo determinou? Se eles continuarem assim, eu vou arrancá-los. Qual é esse dia? Pode ser amanhã, pode ser hoje. Por isso que é urgente que os crentes despertem. O que eles estavam fazendo na igreja? Estes que se mantinham na igreja. Eles viam o problema acontecer, viam os irmãos sendo expulsos e continuavam vindo para os cultos. E continuavam aceitando o que Diótrefes andava fazendo no meio da igreja. Eles não se incomodavam com isso, eles não tomavam providência, eles nem saíam da igreja. Eles continuavam. Então esses daí estavam se omitindo a luta. Sabe por quê, meus irmãos? Porque tem crentes que eles valorizam mais o pastor do que o próprio Cristo. Eles valorizam, eles estão atentos a obedecer mais o que o pastor ordena do que o que a palavra de Deus ordena. Por causa disso, eles não se incomodam. Sabe por quê? Porque o pastor que age dessa maneira tenta proteger aqueles que são submissos até no erro. E o pastor, por perceber isso é uma estratégia também da esquerda, uma estratégia comunista, que é de passar a mão, que é de fazer de conta que está do lado daquele que é menor, mais fraco, desprotegido,
para que esse se encha de ego, para que esse se sinta bem e diga, nunca mais eu saio próximo desse pastor. Eu já vi casos, igrejas sérias, muito sérias, aonde foi descoberto que o pastor estava furtando o dinheiro da igreja, estava dando mau testemunho na questão trabalhista. E esse pastor foi chamado a atenção, não quis se retratar, continuou fazendo a mesma coisa e a igreja o expulsou. Sabe o que aconteceu? Metade da igreja foi com ele. Por que isso? São justamente esses crentes anestesiados que gostam da anestesia que o pastor pega do mundo e aplica neles. O apóstolo Paulo falou desse tipo de gente em sua segunda epístola a Timóteo, quando ele diz, no capítulo 4, do 3 por diante, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias consciências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Então, observe que isso é um mal do povo, dos crentes, que gostam de sentirem a coceirinha do seu ouvido sendo aliviada. Você já teve aquela coceira no ouvido que te incomodou e chega assim, você se arrepia. E aí você pega lá o cotonete e mexe no ouvido. Que alívio gostoso. É o que o crente neutro vive sentindo o tempo todo. Ele está com aquela coceira no ouvido, aquele incômodo, chega o pastor lá e coce ele. Chega, sente aquele alívio, aquela anestesia. Então, se entregarão a enganos e a mentiras. Se recusarão dar ouvidos à verdade, eles preferem fábulas, contos de carochinha, preferem qualquer coisa antes da verdade. E João estava enviando a verdade para a igreja. Mas Diótrefes não suportava a verdade. E tinha um bando de crentes lá, cômodos, neutros, que também não suportavam. Então, Diótrefes exerceu ali o primado entre eles. Existe uma experiência que foi feita pelo psicólogo Milgram. A personalidade agente. É incrível como o ser humano ele está completamente dominado pelo que ele considera como autoridade. É incrível isso. Qual foi a experiência de Milgram? Ele fez o seguinte, ele chamou algumas pessoas, tinha alguém da equipe dele que ia ficar do lado de uma sala, e ele dizia o seguinte, olha, para quem entrava, ele dizia, olha, você vai apertar aqui, e a gente vai ver até onde essa pessoa suporta o choque e o quanto ela melhora de acordo com o choque recebido ou não. Quando ela errar a pergunta, você aperta aqui, ela vai levar um choque de tantos volts. Se ela errar de novo, você aperta esse outro, que vai aumentar um pouco a voltagem. Errou de novo, vai aumentando a voltagem. E aí as pessoas iam. E quando a pessoa do lado de lá errava, que já era do grupo lá de pesquisa, e a pessoa fazia lá o teatro, não recebia choque nenhum, mas ela... E aí ia aumentando o choque, e consequentemente o do outro lado dizendo, tá bom, pare, eu não quero mais esse teste, pelo amor de Deus, me tire. E muitas vezes ele dizia, olha, eu sofro do coração, eu não vou aguentar, pelo amor de Deus, e chorava, implorava. E a pessoa do outro lado dando choque olhava assim para quem estava comandando lá e fazia assim, eu dizia, continue. E ele, mas continue. Você não assinou aqui o contrato? Não foi um acordo entre nós? Continue, aplique. E ele lá, mas ele vai morrer. Você tem um compromisso conosco, continue. E ele, todos, pouquíssimos, se negaram, se levantaram e disseram, fique você com esse contrato, eu não quero saber mais desse dinheiro, eu não quero saber mais de acordo nenhum, e saía irritado de lá. Pouquíssimo, mas a grande maioria foi até quase o final dos choques, sabendo que aquilo poderia matar o que estava do outro lado.
E Milgram diz que isso era a personalidade agente. Inclusive, o fim dele foi justamente a morte dele, devido a essa própria experiência que ele fez. Quando Milgram estava tendo um infarto, a esposa dele levou ele urgente para o hospital, e aí precisava preencher umas fichas lá, e ele não estava suportando, ele estava com uma crise muito grande, e ela disse, não, o senhor só pode entrar, só pode ser atendido depois que preenchido isso daqui. E na hora ele falou para a esposa dele, a personalidade é agente, ou seja, pessoas que têm uma personalidades que são dominadas pelos agentes, pelas pessoas que as dominam. Ou seja, a mulher lá, por causa do protocolo, deixou um paciente morrer. Então, assim são as pessoas, elas não querem enfrentar problemas maiores. Então, se aquele que está do seu lado perecer, não tem problema, afinal de contas, ela está cumprindo ordens. Mas até onde a ordem deve dominar o rebanho do Senhor? Quem não é por nós, quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. O problema é que, inclusive nós alimentamos em nossas crianças e em nós mesmos esse tipo de maldade. Nós alimentamos em nós mesmos esse tipo de personalidade agente, esse tipo de eu não vou comprar a briga. Esse vitimismo vem dominando a igreja e os crentes. Preste bem atenção. Se um filho chega reclamando da professora porque botou ele de castigo ou porque deu uma bronca nele, alguma coisa, os pais já se irritam logo. Já querem tomar providência, porque quem é a professora para achar que pode falar assim com meu filho? Meu filhinho amado, meu filhinho querido. E as crianças já começam se sentindo ali as vítimas. E um sentimento de vitimismo vai tomando conta de nossas crianças, inclusive de nós mesmos. E esse vitimismo vai fazendo com que você não queira enfrentar os problemas. Você sempre fica do lado errado da coisa. Na escola, onde eu estou dando alguns estágios, eu vi 2 casos que me impressionaram, me chamou a atenção de uma forma boa e outra de uma forma lastimável. Eu vi uma criança já grande, um pré-adolescente, chegando para a aula de educação física e o momento era uma interação lá, uma brincadeira simples. E quando essa criança já entra no salão, ela entra em prantos. Um menino grandinho já, chorando, que soluçava. E aí eu peguei na mão dele, sentei com ele e disse, o que foi que aconteceu? Pensei que ele estava doente, sentindo alguma coisa e tal. Ele disse, eu não quero brincar, eu não quero brincar. Eu digo, por que você não quer brincar, você está chorando no estudo? É simples, não brinque, sente-se aí. Eu digo, e agora? O choro é por quê? Porque eu não quero brincar. Mas eu não já disse que você não vai brincar? Está resolvido. E agora? O choro é por quê? É porque eu digo, não faz sentido. Você não vai brincar e está chorando porque não quer brincar. Então não tem motivo para o choro. Fique aí. E ele se acalmou e ficou lá. Mas observem o que está acontecendo com as pessoas. Um probleminha desse tamanho parece que é o fim do mundo para as pessoas, porque elas estão sendo alimentadas por esse sentimento de vitimismo. Essas pessoas estão tão acostumadas a serem neutras que elas não sabem enfrentar problemas. Já outro menorzinho estava numa disputa de tênis de mesa e do lado, olha, pense num menino chato, assistindo e zambava, e aborrecia o outro lá. E aí eu já fui vendo que o pequenininho lá já estava ficando vermelho. Aí eu disse, não vai dar problema, mas vai dar problema. E eu fiquei deixando, né? Daí a pouco o menininho parou e disse, professor, manda ele parar, que ele está me aborrecendo, ele está me irritando. Aí eu disse, não, supere isso. Supere ele. Aí ele pegou lá e começou. E o menino agitou mais ainda. Professor, não vou mais não. Aí parou tudo, eu disse, olha, vem cá. Você vai ter 2 opções aqui. Você vai me dizer o que é que você quer. Eu
posso mandar ele se calar e eu garanto a você, ele não vai dar um pio e você vai jogar em paz, sossegadamente, tranquilo, sem desafio nenhum a enfrentar quanto a ele, sem problema nenhum. Mas você também tem a outra opção, de deixar ele continuar agitando, provocando, sendo uma pedra de tropeço para você, e você ter a oportunidade de superar esse desafio, e quando você encarar algo maior, você conseguir vencer por causa da sua luta contra esse desafio aqui. O que é que você escolhe? Achei muito lindo. Ele disse, deixa ele agitar, professor, tem nada não. Pegou e foi até o fim. Não é bonito isso? Crianças aprendendo a superar os seus medos, a superar seus traumas, vencer seus desafios. Mas hoje em dia, até adultos estão se entregando a seus medos. Estão se entregando às suas fraquezas. O Senhor Jesus Cristo diz, olha, vocês são mais que vencedores por aquele, não é, que venceu por vocês, por ele mesmo. Em Cristo vocês são mais que vencedores, mas os crentes agem como mais que perdedores. Tem medo de tudo, tudo traumatiza, tudo é um escândalo, tudo é um absurdo, tudo dói, tudo machuca. Ai, porque o irmão não olhou para mim ontem? Também nunca mais eu falo com ele. É a vitimazinha que não consegue superar um desafio pequeno. Como será quando o Senhor soltar Satanás? Quando o Senhor soltar a coleira de Satanás e disser, pode atacar. Como será com esses crentes que sentem um dodói por tudo? Meus irmãos, precisamos ter postura. Existem líderes que se dobram ao povo, mesmo sabendo que a Escritura fala o contrário. Existem pessoas que se dobram aos líderes, mesmo sabendo que a Escritura fala o contrário. Isso não pode acontecer. O nosso líder supremo é o Senhor Jesus Cristo. Se o obreiro, o pastor, quem está à frente, fala o que Cristo fala, todos são obrigados a se submeterem. Mas se eles falam o que Cristo não fala, todos vocês são obrigados a confrontá-lo. Veja o que aconteceu com Arão. Moisés sobe para o monte para trazer uma bênção maravilhosa para o povo, a palavra de Deus, a lei de Deus. Enquanto Moisés está lá, sofrendo, passando dificuldades, o povo embaixo, faz para nós um Deus. Faz para nós um bezerro para que a gente adore, porque Moisés não vai mais voltar. E Arão, fraco, se deixou conduzir pela pressão do povo. Como também Saul e como também muitos líderes hoje. Os líderes precisam ter postura de homem, postura de servos fiéis a Cristo. E vocês também precisam ter postura de discípulos fiéis a Cristo, que não se dobram por nada, meus irmãos. Neste documentário sobre Milgram, eu vi um psicólogo falando uma coisa bem interessante. Ele disse assim, ó, existem três tipos de pessoas. Existem aquelas pessoas que fazem acontecer, existem aquelas pessoas que veem acontecer, e existem aquelas pessoas que perguntam, o que aconteceu? Vocês aí não estão por dentro de nada, porque sempre esperam o fim das coisas. Eles não estão dispostos a lutar pelo início das coisas. Eles primeiro assistem. Será que vai dar certo? Será? Será que isso vai andar? Ou eles vão passar vergonha? Eita, eu vou ver. Vou ver o que vai acontecer. Vamos ver no que vai dar. Bora. Eita, deu certo. Vamos lá. Eita, deu errado. Tá vendo? Por isso que eu não fui. São assim as pessoas. A questão é de que lado você está. Quem é você no reino de Cristo? Você é alguém que tem atitude? Ou você é alguém que atrapalha o andamento das coisas? Ou você é alguém que é neutro? Só existe um lado de Cristo, é os que têm atitude, porque o neutro e o que atrapalha, os dois são inimigos de Cristo. Quem é você na igreja de Cristo? O que é que você tem recebido?
A força que vem da palavra de Deus ou a anestesia do mundo para fazer com que vocês se sintam adormecidos? Ah, e tem problema na igreja? É quando que eu nunca vi? Então, meus irmãos, é esse o recado que eu tenho certeza absoluta que o nosso Deus quis trazer para nós. Foi essa a palavra que o nosso Deus quis que ouvíssemos. E o que eu espero de todos nós, a começar de mim, é que eu aprenda a lição e que os irmãos aprendam a lição. Que Deus nos abençoe, irmãos.